sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós já falamos, semana passada, sobre o versículo de número 1, que ensina que a obediência dos filhos aos pais no Senhor precisa ser observada e também respeitada. Já nós temos a referência do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22, a parte B, que diz assim: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, parte B desse texto mostra que obedecer é melhor do que sacrificar. Hoje nós vamos seguir a partir do versículo 2. E o versículo 2 nos dá uma orientação importantíssima. Diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O nosso Senhor Jesus, no seu tempo, fez uma constatação triste, mas importante de ser constatada. Como é que os judeus estavam tratando este mandamento de honrar pai e mãe? Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 8, perceba que coisa interessante. Jesus diz: porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar de jarros e de copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. No tempo de Jesus, eles estavam dando mais valor às tradições humanas, como lavar copo, lavar mão, lavar prato, e não que essas coisas não sejam importantes, mas diante do mandamento de Deus, elas não têm a mesma importância. O mandamento de Deus é maior, mas o que eles faziam? Deixavam o mandamento de lado e viviam só de tradições. O texto continua e dizia-lhes: bem, invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Isso é chamado de religiosidade. Quando eu procuro fazer o que é humano, o que é tradição, o que está dentro da esfera do costume humano, e deixo de lado o que é mandamento bíblico e doutrinário da parte de Deus. Versículo 10: porque Moisés disse, aqui está o mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Então, desonrar pai e mãe, a punição é morte. Ora, versículo 11: porém vós dizeis, aqui Jesus está relatando o costume da época: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Aí o versículo 13: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Qual é o cerne da questão tratada aqui? O mandamento é honrar pai e mãe. Não interessa, corbã, a palavra corbã significa oferta, dádiva, aquilo que eu oferto. Não interessa se você é dizimista, ofertante, ou a tradição era esta: se eu sou fiel na oferta, se eu sou fiel dizimista, ainda que eu não honre meu pai, ainda que eu não honre minha mãe, está tudo bem. Não está. Jesus por muitas vezes diz: vocês devem fazer estas coisas e não negligenciar as outras. Mandamento de Deus não é cumprir um que te autoriza a descumprir outro. Então a tradição dizia isso: olha, se
você disser ao seu pai e sua mãe, o que me aproveita? Ou seja, ao invés de eu cuidar do Senhor, eu estou dando dinheiro para a obra de Deus. Aí Jesus diz, isso invalida o mandamento. Você está descumprindo o mandamento. Então, honrar pai e mãe é mandamento pétreo da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vamos adiante? Perceba o que está em Provérbios 19:16, parte A. Diz assim: o que guardar o mandamento guardará a sua alma. Percebeu? Não é quem invalida, não é quem acha uma maneira de burlar, não é quem acha uma maneira de fazer de maneira subjetiva. Não, é o que guarda, que observa, que obedece, que guarda o mandamento, guardará a sua alma. Ainda, em Mateus 19:17, parte B, diz assim: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus está falando para o jovem rico: quer entrar na vida? Guarda os mandamentos, guarda a palavra. Aí nós nos lembramos do que o salmista Davi disse no Salmo 119, verso 105: escondi, guardei, ou não? Não é o 105, não, é o 11. Salmo 119, verso 11. Abre lá para mim ver se eu estou ruim de Bíblia mesmo. Glória a Jesus. Isso, é o verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então perceba, quando a gente guarda a palavra, quando a gente observa a palavra, nós estamos nos vacinando contra o pecado, contra errar o alvo, contra transgredir o mandamento de Deus. Ora, vamos conceituar honra. Honra é um princípio de comportamento do ser humano que quem o pratica age baseado em valores nobres e virtuosos, com o propósito de reconhecer e enaltecer alguém. Honra nunca é de mim para mim. Honra sempre será em favor do outro. Aquilo que eu faço para honrar a mim mesmo é vanglória. Aquilo que eu faço para enaltecer a mim mesmo é vaidade. E acaba muito perto da soberba. Honra é o que eu faço para o outro. É o que eu prestigio como valor nobre no meu relacionamento com o outro. No tocante ao relacionamento entre pais e filhos, a honra que se deve aos genitores se mostra com atitude de respeito, admiração, submissão. Preste atenção nessa sentença. Pais são a autoridade que Deus constituiu sobre a vida dos filhos. Repito, pais são a autoridade que Deus constituiu sobre a vida dos filhos. Quem dá autoridade de pai e mãe é Deus. Desrespeitar, desobedecer, não se sujeitar a pai e mãe no Senhor é desobedecer a autoridade do próprio Deus. E nós estamos tendo eventos maravilhosos no meio da juventude, dos filhos. Eu sei que vocês não gostam dessa expressão, né? No meu tempo, né? Quando eu era criança, eu sei que filho, adolescente, não gosta dessa expressão, mas é uma verdade. Meu irmão, no meu tempo, pai não precisava muito, não. Olhava e para mim estava feio. Não tinha esse negócio. Não tinha esse negócio de tolerar filho rebelde. Filho rebelde era na chibata. Na minha fase de adolescente era escreveu, não leu, o pau não leu. Pancada. Moía o camarada sabe que Jesus tem poder. Hoje mudou-se. Agora, qual é o problema? A galera não quer mais respeitar pai e mãe. Quer tratar pai e mãe no mesmo nível. Primeiro, no meu tempo era inconcebível chamar pai e mãe de você. É senhor e senhora. Né? Hoje tem filho chamando pai de mano. E aí, mano?
Outro está chamando de velho. E aí, velho. Outro está chamando de coroa. E aí, coroa. Não, se eu chamasse minha mãe de coroa, se chamar ainda hoje, olha que eu tenho 4,5 turbinado e aspirado. Se eu chamar minha mãe de coroa ainda hoje, eu vou precisar de dentista. Tenho certeza. Na semana do meu casamento, eu correndo com o casamento, tal, e no lapso lá, eu tenho uma resposta perguntada para minha mãe, correria. Irmão, estou falando de dias antes de eu casar. Ela parou e disse, moleque, vem aqui. Eu já entendi que a coisa estava engrossando, eu disse, sim senhora. Ela disse para mim, eu me casei com 22 anos de idade, 21 anos de idade. Ela disse assim para mim, você pode ter 30, 40, 50. Se me desrespeitar, eu te quebro na pancada. Você entendeu? Sim senhora. Então vai fazer o que você vai fazer? Quebra. Sim senhora. Piano. Meu filho, eu dei voz para o pai, chamando você. Você não entende. Vai fazer um curso lá em casa. Você vai sair entendido, inteligível. Vai sair docente. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque, entenda, filhos rebeldes geralmente são frutos de pai omissos. Não é uma regra 100%. Por quê? Porque liberdade demais gera anarquia. No meu tempo, frase, né? Vou mudar ela. Antigamente, crente não tinha nem televisão. E quem tinha escondia era o guarda-roupa. Quando o pastor chegava, o sangue de Jesus, mas não tinha plim-plim. Nada de hoje, não. Cada igreja tem um plim-plim. Hoje tem plim-plim, até na igreja. Na minha época, nem em casa eu podia ter plim-plim. Eu vivia muito na casa da minha sogra, muito tempo lá não tinha plim-plim, né, mano? Tinha plim-plim lá não. Negócio era esquisito, né? Mas eu fui para casa dos outros se tinha plim-plim. Então, hoje, a galera tem televisão no quarto. Quer ter vida autônoma dentro de casa. Quer mandar em pai e mãe. Filho, entenda. Seu pai e sua mãe são a autoridade que Deus levantou sobre a sua vida. Você deve a eles obediência e honra. Aí eu vou entrar no negócio aqui. Honrar pai e mãe independe do que eles fazem ou são. O mandamento não é para honrar pais bons e desonrar pais que não são bons. Quando obedecemos o mandamento de Deus, independente das pessoas ou circunstâncias, o Senhor se encarrega de nos honrar. Então não é só honrar pai bom, não é só honrar mãe legal. Como que eu vou honrar meu pai? Ele está envolvido no vício do álcool. Independente. O mandamento não é só pai bom legal, é honrar pai e mãe, independente do que eles são ou das circunstâncias. Nós ensinamos obediência. A nossa primeira obediência é a Cristo. Mas honra, independente do seu pai é. Sabia que tem filho que tem vergonha dos pais? Se o pai for levar na escola, ele quer, fica na outra quadra. Né? Se der um beijo no infeliz, ele, ai que vexame! Não pode abraçar mais esses adolescentes, parece que eles têm urtiga no corpo. Tem filho que tem vergonha dos pais. Ei, meu irmão, pelo amor de Deus. Ai, pastor, meu pai não é bonito. Bonito é o dinheiro dele que te sustenta, né? O dinheiro dele é bonito, né? Porque se os meus filhos fossem me honrar por beleza, não ia dar certo. Então não é por circunstância, não é por seu pai ser bonzinho. Ai, meu pai é maravilhoso, ele nunca me bateu. Ok, para
você está bom para a Bíblia, não. Porque se você nunca mereceu apanhar, o que eu acredito que não é uma verdade. Quem é o filho aqui que nunca mereceu apanhar? Levante a mão. É alguém ousado? Eu fui injustiçado. Né? Aquele descanso que eu tomei foi uma injustiça. Né? Pastor, mas eu não tinha feito nada, eu já estava prevenindo para poder fazer. É antecipação de salário. Não é? Então, honrar pai e mãe depende do que ele é. O mandamento não contempla só pai bom, não. Vamos à frente. Um dia eu ouvi um filho no sepultamento do seu pai dizer: flores em vida. E eu ouvi esse filho repetindo no sepultamento do pai algumas vezes: flores em vida, flores em vida, flores em vida. Eu guardei aquela frase no meu coração para entendê-la. E a melhor conclusão a que eu cheguei é que aquele filho estava dizendo: eu honrei meu pai enquanto ele estava vivo. Ou seja, o que eu fiz pelo meu pai em vida vai muito além de uma coroa de flores no seu caixão. E às vezes a gente espera perder para valorizar. Enquanto tem um pai não liga, despreza, desobedece, aborrece, se rebela. Quando perde, ai meu pai morreu, vou dar uma coroa de flor. Coroa de flor em caixão não honra ninguém. Não estou dizendo que não é um gesto digno, mas não honra ninguém. Filhos que maltrataram pais, chorando no caixão, desculpa a minha sinceridade, é mais remorso do que amor. Então a expressão do jovem desta igreja no sepultamento do pai dele vale muito a pena. Flores em vida. Não espere seu pai partir para colocar uma coroa no caixão. Honre-o em vida. Honre ele enquanto ele está com você. Assim como filhos são bênçãos para os pais, da mesma forma os pais são uma bênção de Deus para seus filhos. Eu não tive o privilégio de ter um pai presente na minha vida. E apesar do assunto não me fere mais, mas não é confortável. Eu estava escrevendo esse esboço, estudando esse assunto e lembrando quantas vezes a gente chegava na segunda-feira na escola, depois do dia dos pais, e naturalmente o trabalho da aula daquele dia é: escreva uma redação como foi seu dia com seu pai. E a galera colocava: meu pai me levou para pescar, meu pai me levou para andar de bicicleta, meu pai me levou para empinar pipa, meu pai saiu comigo e eu não tinha pai. Meu pai foi ausente na minha vida. Eu não tinha dia dos pais. Para mim era um domingo como outro qualquer. E eu não posso dizer que isso não me fez mal. Eu aprendi a ser autônomo antes do que precisava. Eu posso dizer: meu pai nunca me bateu, mas também nunca estava lá quando eu precisei dele. Eu preferiria ter apanhado do meu pai do que a ausência dele. Meu pai nunca me pôs de castigo, porque ele não estava lá. Meu pai não gerou memórias afetivas em mim. E ele não gerou porque ele não quis. Ele preferiu que eu fosse um aborto ao invés de um ser humano. E presentes não mudam sentimento. Depois ele queria me dar uma bicicleta para eu chamar ele de pai. Eu não precisava de bicicleta dele, eu precisava do amor dele.
Bicicleta eu compro. Eu sempre fui trabalhador. Como comprei? Eu sei o que é não ter pai. Eu cheguei na igreja e a minha referência de pai era alguém ausente. Quando dizia assim, Deus é teu pai, para mim não era legal. Até que Deus me sarou. E hoje eu sei o que é ter um pai, porque Deus tem agido como meu pai há 30 anos. E eu decidi, meus filhos vão saber o que é ter pai. Falhei muito, errei muito, me equivoquei muito. Mas eu também fiz muita coisa boa por esses dois que estão aí na minha igreja. Eu não sei o que é ter pai. Eles sabem o que é ter pai. Então você aí que tem seu pai vivo, sua mãe viva, eu gostaria muito de ter meu pai para honrá-lo. Mas eu posso dizer, eu tenho uma mãe guerreira, uma mulher que apesar de ser uma empregada doméstica, me ensinou a ser homem. A minha mãe merece ser honrada como pai e como mãe. Nunca me deixou faltar nada. Não tinha luxo para me dar, mas nunca me deixou faltar nada. Me bateu igual o sambista bate no pandeiro. Ei, Dona Maria, o sangue de Jesus tem poder. Se apanhar fosse modalidade olímpica, eu tinha medalha. Mas cuidou de mim, me educou. Mas também, meu irmão, eu troquei o colar de pérola da minha mãe num pipa. Você acha que uma criatura dessa merece apanhar? Até eu hoje penso que eu deveria ter batido em mim mesmo. Pelo amor de Deus, eu não era forte esse cheio, não. Mas ela lutou por mim, do jeito dela. Eu aprendi o que é ter pai em casa. Eu já falei isso aqui, na casa da Juscelia. Meus sogros eram gregos. O sogro era bravo, mas todo mundo tem saudade dele. Até eu tenho saudade dele. E olha, algumas vezes ele me expulsou do portão da casa dele. Vai embora, meu filho. Estava lá dando uns beijinhos. Glória. Ele mandava embora. Uma Lourdes, quando eu fui pedir a Juscelia em casamento, ai, eu estou novinha. É dos novinhos que ela gosta, né? Mas eu digo a você com toda sinceridade, eu gostaria de ter meu pai aqui hoje para honrá-lo. Mas eu não tenho mais. Meu pai foi tão distante de mim que ele morreu e eu não fiquei sabendo. Eu não sei onde ele está enterrado. A família dele me tirou do testamento para não dividir herança comigo. Meu pai tinha um monte de família. E um dia ele me levou na casa de uma das esposas e me apresentou como sobrinho. E os meninos, que eram meus irmãos, achavam que eu era sobrinho, então eu era primo. Eu nunca entendi aquilo. A mente de uma criança não é capaz de entender aquilo. Então, para mim, quando me perguntam, eu sou filho único, tanto do lado de pai quanto do lado de mãe. E eu sei que isso não é bom. Então, você que tem o seu pai, valorize ele. Seja ele o melhor homem do mundo. Ou de repente ele não é o melhor homem do mundo, mas ele é teu pai. Você que tem a sua mãe, honre ela. Porque ter um pai que não é um padrão de excelência é melhor do que não ter pai nenhum. Primeiro Crônicas, capítulo de número 28, versículo 9, diz algo interessantíssimo. Davi falando com Salomão, Davi diz: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária,
porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações do pensamento. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Sabe o que eu gosto de Davi? Davi consegue sentar com Salomão e dizer para ele: quer ser bem-aventurado? Siga o meu Deus, conheça o meu Deus, sirva o meu Deus. Sabe qual é a bênção de ter um pai crente? É saber que o Deus dele é o teu Deus. Sabe, eu gostaria de ser crente de berço. Eu gostaria de não ter conhecido o mundo que eu conheci. Eu gostaria de ter sido educado na escola dominical. Eu gostaria de ter conhecido a vida cristã desde pequeno. Eu precisei viver 16 anos sem Deus para encontrar Jesus, para Ele mudar a minha vida. Hoje eu vou fazer 46 e vou fazer 30 anos que eu ando com Jesus. Eu perdi 16 anos da minha vida. E você aí nasceu na igreja, cresceu na igreja e pensando em sair da igreja. Ai, quando eu chegar na hora de idade eu vou sair da igreja, não aguento mais igreja. Você não sabe o que você está falando, porque o que Deus tem para te dar, o diabo não tem. E o que o diabo tem para tirar de você, você pode não recuperar nunca mais. Então eu tenho um conselho para você: sirva ao Deus do teu pai, sirva ao Deus da tua mãe e faça dele o teu Deus. Glória a Deus. Já quis morrer de ti. Eu fui fazendo culto na FEBEM em Campinas um dia. Começamos a cantar o hino 15 da harpa cristã. Todo mundo cantou de cor. E aí eu comecei a perguntar: como é que você chama? Ezequiel. Como é que você chama? Daniel. Como é que você chama? Miqueias. Como é que você chama? Obadias. 70% daqueles jovens que estavam presos na FEBEM, no 5º distrito em Campinas, eram filhos de crentes. E a pergunta que eu fiz para eles: o que é que fez vocês pararem aqui? E a maioria deles responderam: eu não consegui servir o Deus da minha mãe. Eu não consegui servir o Deus do meu pai. Mas você está aqui me ouvindo, você está na internet me ouvindo, você está na casa de Deus, e sobre a tua vida vai ser diferente. Jovem dessa igreja não vai parar na cadeia, vai parar no altar. Glória a Deus. Você já parou para pensar por que honrar pai e mãe é um mandamento com promessa? Dos 10 mandamentos, nenhum outro tem promessa, só honrar pai e mãe. Deus não diz: não matarás e eu te abençoarei. Deus não diz: não furtarás e eu te prosperarei. Mas quando chega nessa questão de honrar pai e mãe, Deus estabelece um princípio: se você honrar o seu pai e sua mãe, você vai bem e eu prolongo os seus dias sobre a terra. Na verdade, os pais exercem sobre a vida dos filhos o papel de autoridade constituída por Deus. E na vida cristã, as autoridades que Deus constituiu devem ser honradas. E em decorrência da honra dirigida a pai e mãe, Deus se interpõe com promessa. Se honrou teu pai, eu te faço uma promessa: você vai se dar bem. Temos um pastor em Campinas, por exemplo, pastor Flausulino. Na verdade, hoje ele pastoreia o setor de Santana, em São Paulo. Pastor Flausulino conta, e todo mundo testifica, que ele colocou no coração de honrar sua mãe. Quando sua mãe não conseguia, quando sua mãe estava viva e bem, ele a sustentou. Quando ela perdeu a saúde, ele a carregava no colo. Pastor Flausulino é de uma família pobre, sem timbre, sem história. Mas porque ele honrou a mãe dele, porque ele honrou os pais dele, Deus deu para ele o primeiro cartório de São Paulo. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Flausulino, pelo menos os que eu conheço, é o pastor mais rico do nosso ministério. Saiu da pobreza. E você pergunta a ele: pastor, o senhor ficou rico porque é inteligente? Não. O senhor ficou rico porque teve oportunidade sublime? Não, não foi só isso.
O senhor ficou rico porque cursou muita coisa? Não. Por que o senhor ficou rico? Porque eu ouvi minha mãe. Deuteronômio 5,16 diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Honrar pai e mãe, Deus não promete só dias prolongados, não. Deus está dizendo: você vai viver mais e vai viver abençoado. A promessa para quem honra pai e mãe é extraordinária. Efésios 6,3 diz: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E quem honra pai e mãe será bem sucedido e terá vida prolongada. Salmo 30, verso 5, parte B diz: no seu favor está a vida. Sabe de onde emana a vida? Do favor de Deus. Jesus é o nosso exemplo supremo em tudo, e no tocante a honrar os pais. Veja o cuidado que ele tem com Maria. João 19:25. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, João, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Sabe o que Jesus está dizendo? Cuida dela. Eu não vou estar aqui, eu não vou envelhecer na terra, mas ela é minha mãe aqui na terra, então cuida dela. Ele olha para João e diz: João, está vendo Maria? Cuida dela. Ele olha para Maria e diz: Maria, mãe, João vai cuidar da senhora. Seu pai e sua mãe merecem honra, mesmo dentro do seu casamento. E aí a gente se lembra da história do filho, que a mãe morreu, o pai envelheceu, trouxe o pai para morar em casa. E a esposa do filho dizia: não dá para o seu pai ficar aqui, não dá para seu pai ficar aqui, não dá para seu pai ficar aqui. Isso aí é até uma cantiga. E o filho ouviu a mulher e disse ao pai: pai, não vai dar fruto em casa. E deu a ele um pedaço de pano. E o velho pai sai de casa com um pedaço de pano na mão. De repente o neto corre atrás do avô e diz: vô, me dá um pedaço do seu pano. E o avô, pelo amor do neto, deu um pedaço do pano. Quando o neto volta para casa, o pai pergunta: foi fazer o quê? E o filho responde: buscar um pedaço do pano do vovô. E o pai pergunta de novo: para quê? Para quando a minha mulher mandar eu mandar o senhor embora, eu dar o pano do senhor. Honrar pai e mãe independe se você é pobre ou rico. Uma das coisas que eu fiz, e isso eu fiz, eu sempre feio não namora muito. Né? Eu não posso dizer que eu namorei muito. Mas antes da Juscelia eu namorei uma garota. Vai ficar com ciúme que não tem mais nada a ver. Foi há 50 anos. E minha mãe detestava a garota. Minha mãe não podia ver a garota na frente. E eu tentava dizer para minha mãe: eu não gosto dessa garota. E eu aprendi uma coisa: se minha mãe não gosta, não é coisa boa. E eu desfiz namoro com a garota. Era o mundo. Nesse interior eu fui para a igreja. Aí Jesus me presenteou com a Juscelia. Aí eu lembrei da minha mãe. Falei: Jesus, se a minha mãe enfrentar agora, comecei a orar. Vai que a mãe gostar da Juscelia. E eu já gosto. Se
ela gostava, mas não. E eu sou filho único, irmão. Mãe de filho único é um negócio. Minha mãe tem ciúme do Guilherme, o Guilherme chega lá falando, está orando por alguém, ela diz, larga disso. Eu tenho que ter mãe, eu tenho que casar com mulher, mentira, que vai ver isso. Tem que gostar, das bênçãos que deu, aquela que Deus fez para ele. Não tem que gostar de todas, mas pelo menos de uma ele tem que gostar. Que a Bruna não. A minha mãe disse, eu entendi como é que. Minha mãe, eu orei mesmo, Senhor, faz a minha mãe gostar do Evangelho. E hoje eu digo para você com muito mais tranquilidade. A minha mãe conversa mais para o José do que comigo. Às vezes ela conta as coisas para o José e para o José ela contar para mim. E minha mãe não é fácil. Minha mãe é sistemática, bruto, rústica e sistemática. Não tem problema. Mas se ela falar que ela vai embora, ela vai embora. Já Deus eu espero, a senhora não vai embora. Depois eu levo a senhora. Se eu vou embora, eu preciso ir embora cedo. Ela fugiu de casa. Ela acordou antes de todo mundo e deu um pé. Quando eu liguei, ela já estava no ônibus, chegando em Campinas. Eu fiquei bravo, mas a senhora vem na minha casa e vai embora. Ela disse, eu já fui. Se contente, eu fui. A senhora saiu fugida. Eu disse, você não estava presa lá? Ou você tinha me prendido lá? Mas gosta da mensagem séria, meu irmão. Então, vou dar um conselho, vou fechar. Quando você estiver pensando em namorar, peça para Deus que essa pessoa também seja do agrado dos seus pais. E eu vou dizer, se pai e mãe não gostou, põe os dois pés para trás. Coisa terrível é casar com alguém que não se dá com mãe, com pai. A gente está teve, casar comigo não é assim. A gente casa com a família da pessoa. Olha aí, eu filho único, casei com a José, veio uma tribo na minha vida. Patrocinada pela Manus. Manus não tinha televisão, então o que dava para fazer era filho. Obrigado, Manus, a senhora fez o que sério, a senhora essa. Continua sem televisão, que coisa boa. Querida minha sogra. Entendeu? Meu irmão, quando eu fui namorar do Zé, eu tive que pedir para o pastor. Primeiro eu pedi para Deus. Quando Deus aprovou, eu pedi para o pastor. Aí o pastor não queria deixar, mas Jesus falou com ele e deixou. Aí eu pedi para o meu sogro e para a minha sogra. Esperei a tribo de Benjamim ir para a escola militar, para não ter matéria. Chamei minha sogra, meu sogro. Primeiro, não tem nada a ver. Meu sogro estava lendo uma Bíblia com o óculos dele. Quando eu falei que eu queria falar de namorar José, ele arrancou o óculos, fechou dentro da Bíblia e disse sempre, E começou a dizer, não pode, não quero, não deixo, não pode, não quero, não deixo, não pode, não quero, não deixo. E minha sogra só se batendo os dedinhos do lado. Só se batendo os dedinhos do lado. Foi guerra, meu irmão. Hoje, quando tem namoro com os pais, é namoro que eles montam, é agente secreto. Os pais não fazem isso mesmo. Pastor, então, eles têm que trazer um convite de casamento para nós. Mas eu nem sabia que você estava namorando. É mistério. Quem não segue o princípio de honra não terá frutos da honra. Deus não erra quando coloca na palavra. Então hoje entenda uma coisa: honrar seu pai e sua mãe é sua obrigação. Pastor, mas eu tenho rancor do meu pai. Perdoa ele. Eu posso falar do meu pai hoje, porque eu perdoei ele. Meu pai não pesa na minha alma mais. Por muito tempo pesou. Por muito tempo eu pus a culpa de todos os meus fracassos no meu pai. Hoje eu não ponho mais. E uma das virtudes na minha vida cristã foi perdoar meu pai. Porque quando eu perdoei meu pai, Deus desatou coisas na minha vida. Tem filhos que a vida está enrolada porque não perdoa pai, não perdoa mãe. A gente também pronto para ser pai. E quem é o pai que nunca errou a dose? Mas não é porque teu pai errou a dose com você, você não tem que perdoá-lo. Ah, mas teu pai é um bêbado, mas ele merece ser honrado.
quem tributa o tributo. Paulo foi quem disse escreveu, né? Mas a inspiração é do Senhor. A quem imposto o imposto. E a quem honra, honra. Então honra é uma dívida que você tem com seus pais. E tem muito filho com a vida enrolada porque não honra pai e mãe. Você é bonzinho com todo mundo. Aí com a sua mãe, parece que você afia, coloca a ferradura nas sua pata, trata a mãe nos cascos. Na hora que você levar um deixa-telefone, você vai ver só o que é bom para tosse. É que os pais de hoje não batem mais. Ai de mim, você me ama. Eu não gosto disso. Meu irmão, a minha avó, vou contar esse pouquinho. Meu tio também era assim, meio pouquinho duro. E um dia meu tio falou uma dura lá com a minha avó. A minha avó cozinhou um ovo. Deixou o ovo estalar de cozinha. Pegou meu tio pelo colarinho, apertou o pescoço até ele abrir a boca. Quando ele abriu a boca, ela botou o ovo tudo, e fechou a boca dele. Zum! E deixou cozinhar a língua, o céu da boca. Meu tio sapateou. Quando ele acabou de sapatear, ela soltou e disse assim: fala mais alto comigo. Pergunta para meu tio se ele come ovo. Eu não estou dizendo que é um método, não faça. Pelo amor de Deus. Vai ter adolescente eu chegando em casa e quebrando todos os ovos. Não precisa, não é método para nós. Mas é inadmissível. Filho agressivo com mãe. Eu já atendi para dizer, pastor, eu tive que segurar fulano e ele estava muito bravo. Irmão, a gente às vezes como pastor, a gente tem que estar com sede assim de sabedoria, mas a vontade de Deus você vai falar, irmão, pega um porrete, senta na fuça dele, até sangrar. E se ele der outro passo, a senhora dá uma porretada na perna dele, até ele cair. Para ele aprender a respeitar. A gente não teve o privilégio que vocês têm, não. Mas a gente não é rebelde como alguns de vocês são, não. E se você fala, vou usar a expressão que você xinga a sua mãe, trata de pedir perdão. Você xinga seu pai, trata de pedir perdão. E sua mãe não é sua empregada, não. Já são 9:10. Escaparam pelo horário. Eu ia dar uma separada aqui agora. Mas já são 9:10, né? Diga aleluia para você. Glória a Deus. Se fosse 5 para 9, vocês iam ver o bicho ia pegar. Mas eu vou perdoar vocês. Mas aprenda. Esse negócio de ser rebeldezinho não vai fazer bem para você. E você vai. Assume essa autoridade aí. Eu já vi mãe chorando porque filho, ai, pastor, pelo amor de Deus, ai, a Betânia me respeita, pastor, ai. Chorar? Eu aprendi com a minha mãe. Eu prefiro você chorando, apanhando de mim, do que apanhando da polícia. Eu aprendi com a minha mãe. Todo mundo conhece essas histórias. Guilherme é uma bênção, amado, mas tudo que tinha para apanhar, apanhou. E quando foi a época da rebeldia, curei com amor. Eu tinha uma cinta chamada amor, curei com amor. Minha sogra lembra, quando o Guilherme era pequenininho, vou explicar a minha sogra aqui que eu vejo. Né? Minha cunhada, que é enxerida, está assistindo também, que eu estou adorado de lá comigo. Guilherme, quando era pequenininho, eu ia bater nele, eu morava na casa da minha sogra, por favor. Ele corria para a casa da minha sogra. Lembra?
dia que ele correu para debaixo e disse minha sogra: Estátua! Paradinha aí assim, ó. Eu bati nele, para a cena dele, santo remédio. Começa a cobrar comigo, já me perdoa, que a minha ama. Né? Dos gêmeos que ela tem, eu sou o último, mas tá bom. Vamos ficar de pé? Nós vamos à África, todo mundo sabe, então, voltando à África, eu vou ensinar sobre pais que irritam seus filhos. Deus vai fazer muita coisa boa para nós. Vamos orar, agradecidos a Deus. Querido Jesus, o propósito do ensino é sempre trazer